Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar as nossas vidas em tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir a Ti que o Senhor possa verdadeiramente falar conosco, meu Pai, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir da Tua parte. Senhor, usa-me como um canal de bênção para a vida da Tua igreja, Senhor. Que esta palavra, que a Tua palavra possa ficar gravada na nossa mente, possa ficar gravada em nossos corações, que nós venhamos, meu Pai, em nome de Jesus, ter o conhecimento de tudo aquilo que o Senhor quer que nós tenhamos, em nome de Jesus. Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que nós venhamos conseguir entender perfeitamente exatamente o que o Senhor quer e deseja. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor limpe os canais de comunicação, meu Pai. Que aquilo que eu falar seja compreendido exatamente da forma que eu falar. Meu Pai, que o inimigo não venha conseguir distorcer nenhuma das minhas palavras. Que o inimigo não venha conseguir distorcer nenhuma das Tuas palavras para mim, para que eu venha passar para o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então vamos lá. Na semana passada nós viemos capítulo 17, né, até o versículo 15. Nós finalizamos ali a parte a qual o Senhor começa a fazer uma aliança com Abraão, e ele ordena, né, que todos os homens sejam circuncidados, seja os nascidos, né, os novos nascidos, todo menino de 8 dias. Aí o Senhor vai falando que os nascidos em sua casa, os que forem comprados, todo o povo ali, todos os homens precisava, né, ser circuncidado. Então, hoje nós vamos dar continuidade aqui em uma próxima parte, a qual é muito importante que o Senhor comece a fazer algo diferente também aqui sobre a vida de Abraão. Amém? Então, alguém lê para mim Gênesis 17, versículo 15, 16 e 17. Gênesis capítulo 17, versículo 15, 16 e 17. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? Tá. Tem mais um pouquinho. Ah, não. É porque eu não tinha pedido para ler o 17, o 18. Não, tá. Até aí tá tranquilo. Então vamos lá. O Senhor ele começa aqui, né, mudando o nome de Sarai para Sara, né? E Sarai significa minha princesa. E Sara significa princesa, mãe de nações. Então o Senhor ele tira o meu, né, minha princesa, ele tira o minha princesa e Deus amplia ali aquela promessa e deixa ela ser princesa de um homem, né? Para também ser princesa de um povo. Venhamos e convenhamos que Sara foi a primeira da primeira dama, porque o nome Sara também significa dama. Eu estava pesquisando um pouquinho aqui sobre o nome, né? E o nome Sara também significa dama. Então, foi a primeira, então, digamos que ela foi a primeira da primeira dama, né? E o Senhor, ele começa já a declarar sobre
o próximo filho que Deus daria para Abraão. E ele fala: eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Primeira atitude que Abraão toma, ele começa a rir. Ele começa a rir, ele começa a meio que duvidar da palavra que o Senhor acaba de liberar, da promessa que o Senhor acaba de liberar. E ele fala: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Então, é, e Abraão disse a Deus: permita que Ismael seja o meu herdeiro. Então, ele já, além de duvidar, ele ainda dá um jeitinho brasileiro, né? Digamos assim. Ele já dá um jeitinho: olha, então, Senhor, já que eu sou muito velho, já que a minha mulher também é muito velha, eu não acredito que nós vamos conseguir gerar um filho. Então faz o seguinte: nem eu nem o senhor deixa Ismael como o meu herdeiro. Eu não vou ter mesmo um novo filho, por mais que o senhor acaba de prometer para mim, mas eu não vou ter mais um herdeiro. Então faz o seguinte: deixa é, deixa Ismael ser o meu herdeiro. Ah, e ali o Senhor ele começa a trazer também outras promessas, começa a fazer outras promessas para Abraão, para os filhos de Abraão, né? Aqui no versículo 20, vamos lá no 19 mesmo, mais fácil. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas, aí o Senhor confirma aqui no versículo 21 novamente: mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho de Sara, filho que Sara lhe dará o ano que vem, por esta época. Então, o que, que acontece aqui? Abraão ele ri, né, daquela situação, fala: eu vou ter um filho, já tem 100 anos, a minha mulher já tem 90, nós já somos velhos, nós não vamos conseguir gerar filho. Então o Senhor ele começa a fazer uma promessa, ele fala: olha, a minha aliança vai ser com o filho que você terá com Sara. A minha aliança não será com Ismael, mas será com Sara, com o filho que você terá com Sara. É, e este filho, você colocará o nome dele de Isaque. E o Senhor dá até um nome para Abraão, né? E o Senhor ele confirma novamente no versículo 21, ó: a minha aliança vai ser com Isaque. Nós vamos fazer um negócio. Vocês lembram lá atrás, quando Agar fugiu da sua senhora, quando Agar fugiu de Sarai? Quando Agar fugiu de Sarai, o anjo do Senhor aparece para ela e o anjo do Senhor começa a fazer promessas para Ismael e fala que dele sairia grandes nações, ele seria também, digamos assim, que um pai de uma grande nação, ele teria bastante descendentes, né? Então lá atrás, na parte de Agar, o Senhor já havia feito uma promessa e agora aqui, por conta também da intercessão de Abraão, o Senhor ele continua fazendo ali uma promessa, ele faz mais uma promessa
para Ismael e fala que ele seria pai de doze príncipes. Né? E nós vamos ver um pouco sobre isso um pouco mais à frente. Ah, uma coisa que eu acho muito interessante, no versículo 22 e 23, fala assim: quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Então, observa, o Senhor se retirou da presença dele, e logo depois, versículo 23. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino, de sua casa, e circuncidou como Deus lhe ordenara. Queridos, imagina você chegar para toda a sua família, para todos os seus servos masculinos. Ninguém deles sabe da promessa que o Senhor havia feito, nenhum deles sabe. Mas aí você chega e fala, sem preparação nenhuma: ó, hoje eu vou circuncidar todos vocês. Vai ser todo mundo circuncidado. É, e Abraão, ele faz isso. Abraão, ele simplesmente acata aquilo que o Senhor lhe ordenara, porque o Senhor fez uma promessa com Abraão, para Abraão, e Abraão, ele precisava obedecer à promessa do Senhor. E todas as vezes que o Senhor ele nos faz uma promessa, sempre tem algumas condições. Sempre tem algumas coisas que nós precisamos fazer para que aquilo se cumpra na nossa vida. E é atitude nossa, é dever nosso fazer exatamente conforme o Senhor nos ordenou. Nós não podemos cair na besteira de Abraão antes de dizer assim: o Senhor me prometeu um filho, então vou fazer o seguinte, eu vou me deitar aqui com a serva da minha esposa e vou ter um filho com ela. Não, não foi isso que o Senhor lhe ordenou. Não foi isso que o Senhor falou para ele fazer, né? Então, a gente vai observando que quando ele vai fazendo exatamente o que o Senhor vai mandando, as coisas começam a dar certo, né? E acaba que no versículo 20, Ismael, ele é abençoado, Deus promete fazer dele uma grande nação. E mesmo quando a promessa ela não nasce do plano perfeito, que foi o Ismael, né? Foi um fruto de pressa, digamos assim. Deus ainda derrama graça sobre essa situação. Deus ainda derrama graça sobre aquilo que nós fizemos, né, de errado, digamos assim, né? Então, logo depois, Abraão ele começa a fazer a circuncisão, e a circuncisão era um sinal físico da aliança, e a marca da aliança era na parte reprodutiva, era ali no pênis do homem. Precisava cortar aquela pelinha que tinha ali, né, que era a circuncisão. E esse ato, ele mostrava que a promessa estava passando de geração em geração. Então, todas as gerações que viessem, que fosse circuncidado, é, estaria dentro dessa aliança que o Senhor ele fez, que seria uma aliança também perpétua. Amém? Entendido até aqui, nós vamos agora passar para o capítulo 18. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Até aqui alguém tem alguma coisa a dizer? Ô, pastor, eu quero perguntar uma coisa. Pergunta-me. A gente vê assim, né, nas passagens da Bíblia, principalmente nesse começo aí, Deus falando, né, sobre promessas disso de dar muitos filhos, né, de ser da pessoa ter muitos descendentes. E qual Sim. que era o significado? Tipo assim, para eles era muito importante isso, né? Porque se Deus fala um negócio desse comigo, eu choro até Ah, já está a nação dentro da casa dela, então dizendo que Deus vai nem chorar. falou.
Não, Deus nem falou comigo. Eu já tenho 4, imagina se ele fala. Nem. Meu Deus. Mas sim, Deus ele se importava bastante com essa questão, né? Porque pensa comigo, vamos lá. Você é como o Deus de uma pessoa, que era Abraão. Você é como Deus de uma pessoa e essa única pessoa te adora em espírito e em verdade. Por mais que erra em algumas coisas, mas tenta acertar em tudo que está fazendo. E a iniquidade das outras pessoas, das outras nações, estava assim, crescendo muito. Tanto que nós vamos ver que, eu acredito, se tudo der certo, nós vamos ver hoje sobre Sodoma e Gomorra. Então, assim, os outros povos, tudo assim, a iniquidade crescendo, o pecado crescendo bastante, e uma pessoa tentando fazer o correto. Então, dentro dessa uma pessoa, você gostaria muito que saísse várias e várias outras gerações dessa única pessoa, com o mesmo sangue, e você esperaria ali que dessa pessoa sairia outras pessoas que teriam as mesmas atitudes, os mesmos desejos, as mesmas vontades, né? Então, assim, o Senhor, a maioria. Se você for analisar, desde Gênesis a Apocalipse, a única coisa que Deus queria era ser pai. A única coisa que Deus sempre quis, sempre teve o desejo é pela família dele, né? Nós até vimos lá no inicinho, lá no Gênesis 1, 2 e 3, que nós falamos ali da árvore do fruto, né? Do fruto proibido, que não podia comer, que Deus colocou aquela árvore ali, que era do conhecimento do bem e do mal, para dar uma escolha para o homem, né? Ele tinha a escolha de comer e conhecer o bem e o mal, e tinha a escolha de não comer e continuar ali vivendo com o Senhor, né? Então, assim, desde Gênesis até Apocalipse, tudo que o Senhor queria era ser pai, mas o ser humano tem a tendência de, como nós lemos na semana retrasada, se não estiver enganado, tem a tendência de sempre e somente se inclinar para o mal, que é o que a Bíblia está dizendo lá no. Deixa eu conferir aqui. Eu estava dando uma conferida nessa parte ontem. Ah, cadê? Achei aqui, ó, capítulo 6, versículo 5. Gênesis capítulo 6, versículo 20. Versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos, olha para você ver, toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, assim, imagina um homem estar vivendo ali em meio a vários povos que a inclinação do coração era sempre e somente para o mal. E este homem, este único homem, não está vivendo dessa forma, como foi o caso de Noé, como foi o caso também de Abraão, né? Então, assim, eu também gostaria muito de fazer dele uma nação, um exemplo para toda a nação, e tanto que até hoje ele é um exemplo para todos nós, né? Mais alguma coisa, gente? Não. Então tá bom. Então vamos lá, capítulo 18. Capítulo 18, o Senhor ele começa aqui já se apresentando a Abraão, né? A Bíblia nos fala aqui, capítulo 18. Alguém pode ler. Não, essa. Tá. Alguém pode ler aqui para mim,
versículo 1 e versículo 2 e 3. Pode ser Viviane? Viviane, lê aí pra gente. Lei, peraí, deixa eu abrir aqui, porque enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou mexendo com os trem de janta aqui. É Gênesis 18, 1 e 2? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Peraí, um minuto. Tá. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Então, o que nós estamos vendo aqui? O Senhor ele aparece, né, para Abraão na entrada da tenda. E quando o Senhor aparece para Abraão, ele levanta os olhos e ele vê 3 homens em pé. E quando ele vê esses 3 homens, alguns teólogos eles dizem que aqui também é uma teofania, que é a manifestação de Deus quando o próprio Senhor ali ele se manifesta, ele se apresenta para aquela pessoa. E outras pessoas também dizem que aqui seria uma manifestação, uma pré-figura da Trindade, né, que ali se apresentou tanto o Pai quanto o Filho quanto o Espírito Santo. Então, eu acredito que também seria isso, porque apareceram-se 3 homens, né? Então, acredito que poderia, sim, ser uma pré-figura da Trindade mesmo, né? Então, ele aparece e Abraão, ele, como sempre, muito receptivo, como sempre, muito humilde. Ele fala: Meu senhor, se eu mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. E olha o que Abraão faz no versículo 4. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os seus pés e descanse debaixo desta árvore. Vou lhes trazer também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho. Agora, já que chegaram até este servo, está bem, faça como está dizendo. Responderam eles. Então, Abraão ele já aparece aqui com uma hospitalidade extraordinária. Abraão ele corre, ele se inclina, ele serve pessoalmente aqueles 3 homens. Então, assim, ele observa que ele, com toda certeza, ele observou que aqueles homens não eram homens comuns, né? Mas que provavelmente ele era o próprio Senhor. Eu acredito que ele deve ter observado isso. E uma coisa que eu aprendo é que grandes revelações começam com atitudes simples de serviço, com atitudes simples e pequenas, porque nós vamos ver aqui que começa a ter uma grande revelação. O Senhor ele fala grandemente com Abraão. Aí, vamos lá. Versículo 6, Abraão foi apressadamente até a tenda e falou para Sara: Sara, depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e deu a um servo que apressou em prepará-lo. Trouxe coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Então, ele já chega, ele já servindo, ele pega tudo do bom, ele pega tudo do melhor que ele poderia estar oferecendo ali para aqueles homens e começa a servir. E aqui vem uma parte épica também, né, que
Geralmente o pessoal gosta muito dessa parte aqui, que é quando eles perguntam para ele, no versículo 9, onde está sua mulher? Aí ele responde, ali na tenda. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, ela riu. Ela riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei este prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? E existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a vocês, Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Ela se apresentou, né? E mentiu. Não, eu não ri. Aí ele disse: não negue, você riu sim. Então, é uma parte que eu sinceramente eu acho muito engraçada essa parte, que Sara está ali ouvindo a conversa que não era para ela estar ouvindo, né? O Senhor diz para Abraão: olha, na primavera do ano que vem, nessas épocas do próximo ano, Sara já vai estar com um filho seu nos braços. Ela começa a rir e ele fala com Abraão: por que Sara está rindo? Por acaso tem alguma coisa impossível para Deus? Sara vai se apresentar: senhor, eu não ri, não, de verdade, não ri. Acredito que se bobear, se fosse hoje, né, nos dias de hoje, eu juro que eu não ri, eu juro, juro pela minha mãe que eu não ri. E aí o Senhor, né, vira para ela e fala assim: riu sim que eu ri. Pode ficar eu vi você rindo, né? Então, o riso de Abraão ele foi interno, mas é, o de Sara ele foi desacreditando, né? O riso de Abraão ele foi interno, mas ele não disse algo, é impossível, né? Já a Sara ela fala totalmente desacreditada, não, é impossível, por mais que Abraão também deu uma desacreditada, mas Sara ela expõe isso para fora, né? E Deus acaba respondendo para ela: haverá alguma coisa impossível para o Senhor? Então, nós já aprendemos aqui que não há absolutamente nada impossível para o Senhor. Bem? Então, vamos lá. A partir do versículo aqui, 16, o Senhor ele decide, né, acabar as cidades de Sodoma e Gomorra, porque o pecado estava tão aflorado, né? O pecado dele subiu tanto ao Senhor que o Senhor ele decide acabar com Sodoma e Gomorra. Só que antes de fazer isso, ele vira e ele fala: por acaso eu vou esconder isso do meu amigo, de Abraão? Quer ver onde é que está essa parte? Versículo 17. Vamos lá, 16 também. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito
fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então, o Senhor ele fala: poxa, será que eu vou esconder do Abraão o que eu estou pretendendo fazer? Não, eu vou contar para Abraão. Ele vai até Abraão e ele conta: olha, eu estou pretendendo aqui, vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque não está dando mais não. Só que Abraão ele começa a negociar com Deus. Ele fala: mas Senhor, se porventura, juntando as duas cidades, tiverem 50 justos, juntando as duas cidades, o Senhor vai destruir essa cidade? O Senhor fala: não. Se tiver 50 justos, eu não vou destruir as duas cidades. Ele fala: mas Senhor, então se tiver 45? Ele fala: não, se tiver 45 eu não vou. E 40, Senhor? E 30? E 20? E 10? E o Senhor fala: olha, eu não vou destruir essa cidade se tiver 10 justos. Mas parece que não havia, né, 10 justos ali dentro daquelas duas cidades, porque o Senhor ele destrói Sodoma e Gomorra. Mas antes de destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, respondendo aqui a pergunta que a pastora Adriele fez acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, se eu não estiver enganado, quando nós estávamos falando dessa parte a qual a inclinação dos homens era sempre somente para o mal, e ela falou, não, mentira, a gente estava falando sobre a parte de Noé, né, que ali havia os nefilins, não, é a mesma parte, é isso mesmo, é a mesma parte. Havia nefilins sobre a terra, os nefilins eram gigantes, e o Senhor destruiu absolutamente tudo, e destruiu todos também os gigantes. Aí a pastora disse: mas o Senhor destruiu tudo, mas logo depois houve os gigantes. E o que aconteceu para ter os gigantes novamente, né? Aí a gente vem aqui para a história de Sodoma e Gomorra. Os dois anjos chegaram em Sodoma ao anoitecer e Ló estavam sentados à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, lembrando que Ló era sobrinho de Abraão, tá? Aquele sobrinho que Abraão levou com ele e não era para ter levado. Aí chegou numa certa parte ali da história dos dois, o pessoal que cuidava, né, dos rebanhos começaram a brigar entre eles: não, esse aqui é do Ló, não, esse é do Abraão. Então Abraão e Ló decidem se separar. Abraão vai para uma parte e Ló vai para outra parte. Ló acaba chegando aqui na cidade de Sodoma e Gomorra. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite em Não, desculpa. Não, passaremos a noite em praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar um pão sem fermento. Eles comeram. Ainda não tinha ido deitar-se quando todos os homens, olha para você ver, todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos quais, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os dois homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-nos para nós, aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens.
Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada com estes homens, pois porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram e disseram. Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Faremos a você o pior do que eles. Empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Então, observa aqui para vocês verem. A Bíblia fala que todos os homens da cidade de Sodoma, fala Sodoma aqui? Que fala, cita só uma. Eu li aqui, mas eu esqueci. É, Sodoma. Todos os homens de Sodoma começam a bater na porta de lá e falar, ó, traz esses dois homens aí que tá aí na porta, dentro da casa de você, dentro da sua casa, porque nós queremos ter relação com eles. Não importa se eles querem, não importa absolutamente nada. Nós queremos e nós vamos fazer o que nós estamos querendo fazer. E Ló ainda tenta também, como que eu posso dizer, tenta suplicar a eles, né? Não façam isso. E Ló chega a oferecer as suas duas filhas virgens. Agora venhamos e convenhamos, né, galera? Que belo pai que era Ló. Entra dois homens dentro da minha casa para que a cidade não faça mal com esses dois homens. Eu vou entregar minhas duas filhas virgens para ele, para que eles possam fazer o que quiserem com elas, né? Porque Ló ele é bem claro para vocês fazerem com ela o que vocês quiserem. Só que eles não aceitam essa proposta de Ló e começam a empurrar Ló na vontade de ali tentar arrombar a porta da casa do Ló e pegar os dois homens. Versículo 10. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Então, esses dois homens que eram os anjos do Senhor, eles ferem todos ali, todos os homens, dos mais jovens até os mais velhos, com cegueira. E ao ficarem cegos, eles não conseguiram mais encontrar a porta ali para tentar conseguir arrombar aquela porta. Amém? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu tenho que falar sobre isso. Não, seria isso mesmo. E uma coisa, uma observação que eu queria trazer aqui para vocês é o seguinte, que o pecado, geralmente, ele traz uma cegueira espiritual, né? Quando a gente começa a pecar porque nós queremos ou porque nós já estamos assim tão entregues ao pecado que já começa a ter possessão demoníaca, porque nessa parte aqui dos homens eu acredito que já era uma possessão demoníaca, porque, gente, todos os homens da cidade, não era um ou outro, uma dezena ou duas, não, eram todos os homens da cidade. Estava ali querendo fazer a mesma coisa com aqueles dois homens, né? Então, eu acredito que eles estavam cegos já de raiva e de pecado, e aqueles dois homens que eram anjos do Senhor, os dois ferem aqueles homens ali com uma cegueira. Eu queria só fazer esse adendo mesmo, né, que o pecado ele traz uma cegueira espiritual muito grande para a gente. A gente não consegue mais observar, não consegue ver mais as coisas com clareza. E a pessoa que já está cega espiritualmente, você pode explicar o A mais o B, que ela não vai entender o A mais o B. Ela não vai conseguir entender sobre isso, né? Mas
Vamos lá dar continuidade. Aqueles homens falam com Ló e a sua família, falam, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão sair, corre, some daqui, porque nós vamos destruir toda essa cidade, né? E quando ele começa, os dois conversam sobre isso com Ló, ah, deixa eu ver aqui. A Bíblia até fala aqui no versículo 14 o seguinte: então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. Ele disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que estava brincando. Então, olha para você ver. Uma pessoa anunciando uma notícia, uma tragédia que iria acontecer naquela cidade, e os dois homens simplesmente, não, ele está brincando. Gente, eu não acredito que Ló virou para eles e falou assim: gente, então, queria conversar com vocês. Vamos ali, vamos embora, porque o Senhor ele vai. Gente, pelo amor de Deus. Uma pessoa que recebe uma notícia do Senhor que aquela cidade iria ser destruída, chegaria na euforia, chegaria naquela ansiedade, no nervosismo, pelo amor de Deus, vamos embora, pega tudo que vocês têm aqui, ou então não pega nada, vamos embora, não dá tempo, vamos embora porque o Senhor vai destruir. Era uma agitação, era um nervosismo, uma ansiedade muito grande. Os dois homens simplesmente pensaram que Ló estava simplesmente brincando. Imagina, né? Vou brincar que a cidade vai ser destruída, né? Ao final do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos. Será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir até lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, respondeu ele. Então, o anjo do Senhor ele acaba dizendo ali, né, que eles podiam ir para aquela cidade que estava ali bem próxima, que o Senhor permitiria que que eles iriam para aquela cidade para não serem pegos. Só que aquele anjo vira para ele e fala: olha, não olha para trás, corre o mais rápido que vocês puderem, não olha para trás, porque o que o Senhor vai fazer aqui vocês não vão conseguir aguentar. Eles a caminham, a esposa de Ló, o que ela me faz? Simplesmente olha para trás. Olhou para trás, virou uma estátua de sal, né? E ali ela acaba ficando para trás, porque morreu automaticamente, né? E quem estava fugindo era somente Ló, sua esposa e suas duas filhas, né? Então ficou ali somente Ló e suas duas filhas, porque a esposa dele simplesmente foi de arrasta, digamos assim. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é o seguinte: ela olha para trás, por quê? Porque por mais que o Senhor estava destruindo aquela cidade ainda estava dentro deles, ainda estava dentro dela, né? Ela estava ainda sentindo saudade, sentindo falta já daquela cidade. Então, ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não tinha saído dela. Então, nós vamos até ver um pouco mais sobre isso, que a cidade de Sodoma também não saiu de dentro das filhas de Ló também. Bem? Até aqui tudo entendido, pessoal? Pastora DL, faça uma oração para a gente terminar.
Faço sim. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo estudo desta noite. Que o Senhor possa continuar revelando a nós, meu Deus e meu Pai, tudo o que seja necessário. Que nós possamos guardar na nossa mente, Pai, tudo que foi falado aqui. E que a cada dia mais, Pai, o Senhor se revele a nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe e até a próxima semana.